Vamos retornar, pessoal. Nós finalizamos com obrigação tributária e nesse momento nós vamos estudar um pouco mais sobre crédito tributário. Vamos separar, então. Crédito, o que significa crédito? O significado de crédito é o direito que tem de uma pessoa, o direito de uma pessoa de exigir de outra o cumprimento de uma obrigação, que pode ser de dar, de fazer ou de não fazer. Tributário, ela emana da palavra tributo e que se trata de uma expressão geral de tributo. Como vimos, conforme o Supremo Tribunal Federal, nós temos cinco espécies de tributo, que são as taxas, os impostos, contribuição de melhoria, contribuições especiais, contribuições parafiscais e os empréstimos compulsórios. Então, o crédito tributário, ele pode ser conceituado como direito da fazenda pública de exigir do sujeito passivo o cumprimento da obrigação tributária. Hugo de Brito Machado, ele conceitua o crédito tributário como sendo o vínculo jurídico de natureza obrigacional, por força da qual o Estado, sujeito ativo, pode exigir do particular, o contribuinte ou o responsável, sujeito passivo, o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, que é o objeto da relação obrigacional. Crédito tributário é, em síntese, obrigação tributária exigível, devidamente lançada e possível de cobrança. O crédito tributário decorre da obrigação principal, tendo a mesma natureza dessa. Isso que está escrito no artigo 139. Então, o crédito tributário, ele decorre daquela obrigação principal, que, como vimos, é aquela obrigação de pagar ou tributo ou de pagar multa. Uma coisa que ficou faltando na primeira parte e que eu vou falar aqui agora para vocês é o fato de que a obrigação tributária acessória, a partir do momento que ela não é cumprida pelo contribuinte, ela se torna uma obrigação tributária principal. Porque a multa, a obrigação tributária principal é aquela obrigação de pagar, de dar. E a obrigação tributária acessória é a obrigação de fazer ou não fazer. E a partir do momento que você deixa de fazer alguma coisa que você teria que fazer, ou faz algo que você deveria deixar de fazer, vai surgir para você uma penalidade, que é a multa. E essa multa, ela se torna uma obrigação principal. Então, vale a pena vocês anotarem isso. Eu deixei passar na primeira parte da aula e é uma coisa importante para vocês. Então, resumidamente, crédito tributário, ela é aquela possibilidade, o direito da fazenda pública de exigir do sujeito passivo o cumprimento de uma obrigação tributária, tá certo? Existem duas teorias que tentam explicar o nascimento do crédito tributário. Nós temos a teoria dualista, é aquela que distingue o surgimento da obrigação tributária e o surgimento do crédito tributário. Ele fala que, apesar que a obrigação tributária ela surge com o fato gerador, que é aquela concretização da hipótese de incidência, e o crédito tributário só vem surgir após o lançamento. E nós temos a teoria monista, que ela fala que, como o crédito tributário tem a mesma natureza da obrigação tributária, a partir do momento que a obrigação tributária surge, que é com o fato gerador, já surgiu também o crédito tributário. Pelo CTN, a gente vê que o legislador ele optou pela teoria dualista, que o surgimento do crédito tributário ele advém do lançamento. Então, o crédito regularmente constituído é aquele tornado líquido, certo e exigível. E ele só vem a ser tornado líquido, certo ou exigível a partir do lançamento. O crédito tributário, vale a pena vocês anotarem isso, que ele só poderá ser modificado, extinto ou ter sua exigibilidade suspensas através de casos legalmente previstos em leis complementares, tá certo? Porque lá na Constituição Federal fala que são reservadas à lei complementares essas situações.
Então, o que vem a ser o lançamento? O lançamento ele é um ato administrativo vinculado, ou seja, o, o agente tributário, vamos denominá-lo de o agente tributário, ele tem a obrigação de fazer aquele lançamento. Ele é vinculado, ele não tem a discricionariedade de optar pelo melhor momento, pela melhor situação, para poder lançar aquele crédito tributário. Então, a partir do momento que ele verifica que ocorreu o fato gerador, ele é obrigado a lançar o crédito tributário, determinando a matéria tributável, apontando o montante do crédito e, se for o caso, também a penalidade cabível. O lançamento, portanto, ele é constitutivo do crédito. Então, ele é constitutivo do crédito tributário. Ele tem essa natureza constitutiva, conforme aqui no artigo 142 do CTN. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Lá no artigo 144 do CTN, que tem os efeitos temporais, está descrito os efeitos temporais desse lançamento. Ele fala que o lançamento ele reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então, se o agente tributário ele descobriu que ocorreu um fato gerador um ano após o fato gerador ter acontecido, o lançamento ele vai se reportar a ocorrência daquele fato gerador e ele vai ser regido pela lei que estava vigente na época do fato gerador. Se ela tivesse sido modificada ou revogada, algo aconteceu com algum modificativo com essa lei. Aqui o CTN ele traz algumas modalidades de lançamento para gente, que é o de ofício, ou por declaração, ou por homologação e por arbitramento. O lançamento de ofício é aquele feito por iniciativa da autoridade administrativa, independente da colaboração do sujeito passivo. Então, o sujeito ativo, o ente público, ele vai lá tributar o sujeito passivo, independente desse sujeito passivo ter que informar alguma coisa para o ente público, ou ele mesmo dar uma declaração, ou ele mesmo ir lá e pagar aquele tributo. O ente público vai lá e tributa de ofício, sem nenhum auxílio desse sujeito passivo. Já o por declaração é aquele lançamento que ele é feito pela administração, mas com participação do sujeito passivo. Ele faz uma declaração, ou contribuinte, ou algum terceiro, como no caso de algum agente cartorário, ele faz uma declaração que será transmitida ao ente público que ocorreu determinado fato gerador e que assim ele pode fazer o lançamento. Já o lançamento por homologação é aquele feito inteiramente pelo sujeito passivo. Ele mesmo declara, ele mesmo recolhe o tributo, sem nenhuma participação do sujeito passivo, que é o ente público. Então, ele não tem. São dois lançamentos que são feitos só de formas separadas, uma totalmente pelo sujeito ativo, que é o de ofício, e uma totalmente pelo sujeito passivo, que é o por homologação. E já por declaração é aquele lançamento feito com auxílio mútuo. O lançamento por arbitramento é uma técnica empregada pelo agente tributário como forma de arbitrar ou alguma... como eu posso dizer? O sujeito passivo, quando o sujeito passivo ele não declarou de forma completa, ele declarou parcialmente, ele não declarou, assim o sujeito ativo ele vai lançar aquele fato gerador de forma arbitrária, na medida que ele, com base em alguns valores que ele julguem ser os valores justos, então ele mesmo lança como uma forma de penalidade
pela omissão ou pelo lançamento incompleto, ou por mesmo aqueles lançamentos que o sujeito ativo julgue ser indigno de boa-fé, que ele acha que o sujeito passivo, ele não, o fato tirador ocorreu não naquelas devidas proporções que o sujeito ativo declarou. Então, são essas as 4 formas de lançamento que o CTN traz para gente. E o CTN também, no artigo 149, ele traz as possibilidades de alteração desse lançamento. Eles são restritas, então o sujeito ativo ou o sujeito passivo ele não pode modificar esse lançamento de forma discricionária. São aqui as situações descritas em leis, que é por iniciativa do sujeito passivo mediante impugnação ou por via administrativa ou judicial, por recurso de ofício de iniciativa do fisco impetrado contra a decisão judicial de primeira instância, por iniciativa de ofício da autoridade administrativa para obedecer determinação legal para suprir a falta de declaração do sujeito passivo ou em caso de irregularidades previstas em lei, que é aquele lançamento por arbitramento que nós vimos. Então, são esses os casos que são passíveis de alteração do lançamento. Vale ressaltar que a revisão de declaração ela pode ser iniciada enquanto não for extinto o direito da Fazenda Pública de exigir o crédito tributário. Essa exigência ela decai a partir do prazo de 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele do lançamento, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, durante esse prazo, a Fazenda Pública pode, nessas situações, alterar e fazer essa revisão do lançamento. Então, nós iremos ver à frente os casos de decadência de prescrição tributária, mas já vale ressaltar que o prazo decadencial da Fazenda Pública lançar determinado tributo é um prazo decadencial de 5 anos. Tem 2 tipos de contagem que a gente vai ver mais à frente, tá certo? É isso aí, galera. Isso foi uma aula sobre crédito tributário. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Pode perguntar aqui no canal ou no Facebook mesmo. Vocês têm total liberdade para questionar qualquer coisa que ficou em aberto, que eu vou responder para vocês, tá certo? Um forte abraço, um beijo e até a próxima aula.